Dia, estamos aqui novamente, portanto, Jojo voltou. Ficamos aí um tempo sem gravar nossas aulas, estamos voltando aí novamente. Espero que gostem, ok? Assistam até o final, dá o seu like se gostou, se inscreva no canal e vamos que vamos. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Aí nós temos os órgãos que fazem parte do sistema digestório, ok? Tanto os órgãos quanto as glândulas anexas. Qual é a função do sistema digestório? Então nós temos aí, a função do sistema digestório é transformar os alimentos ingeridos em nutrientes necessários e fundamentais para o funcionamento do nosso organismo e o desenvolvimento do corpo, através da produção de energia, ok? Do crescimento, da reprodução, a locomoção, etc. e tal. Então tudo isso, ok, faz parte do nosso desenvolvimento e vamos adquirir essas funções através do quê? Através da nossa alimentação, ok? Aí nós temos os órgãos do sistema digestório. Portanto, o sistema digestório humano é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Aí nós temos, associados a esses órgãos, estão o quê? As glândulas, certo? Que são glândulas anexas ao sistema digestório. Que temos aí as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, ok? Então, temos aí essas glândulas que vão produzir substâncias para facilitar a digestão, ok? E aí os órgãos do trato gastrointestinal, como nós vimos, ok? A boca, ok? Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E as glândulas, certo? Associadas a eles, as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar, pâncreas. E nós vamos ver um de cada vez individualmente. Portanto, nós temos aí, primeiro, a boca e a língua, certo? Então, na boca, nós temos aí o que? Os órgãos. Na boca, onde ocorre a maior parte da digestão mecânica. Que acontece o que? Os alimentos, eles são triturados em partículas menores, certo? Para fazer a trituração desses alimentos em partículas menores e ocorrer uma boa digestão. E para isso, nós temos então os dentes, certo? Então, na boca, ok, de uma pessoa adulta, temos 32 dentes, que são os dentes aqui da frente, os incisivos, certo? Aí nós temos aqui no cantinho os caninos, certo? Depois nós temos os pré-molares e os molares. Então são 8 dentes caninos, ou 8 dentes incisivos, certo? 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. Portanto, esses dentes, certo? Cada um deles tem a sua função. Os incisivos, eles vão cortar. Os caninos, eles vão rasgar. Os pré-molares e os molares, eles vão triturar esses alimentos, ok? Em partículas menores. Quanto menor as partículas desses alimentos, mais fácil será a digestão desses alimentos e a transformação em nutrientes, ok? Portanto, temos aí, os dentes servem para cortar, rasgar, esmagar, triturar os alimentos. E juntamente com os dentes, nós temos aí a língua. Portanto, a língua, ela ajuda a formar o bolo alimentar. Portanto, ela vai misturando esses alimentos juntamente com a saliva, certo? E na saliva nós temos aí as enzimas, ok? Que já começa a digestão desses nutrientes na boca.
Portanto, o órgão, a língua, é um órgão muscular e auxilia na movimentação dos alimentos dentro da cavidade bucal, formando o bolo alimentar, onde inicia a deglutição. Esses alimentos foram triturados, certo? Em partículas menores. A língua, ela ajuda a misturar esses alimentos com a saliva e aí ocorre o ato da deglutição, que é o ato de engolir o alimento, ok? Então, nós temos na boca essas funções. Na boca ocorre a digestão mecânica, certo? Porque a digestão mecânica transforma os alimentos em partículas menores. E também na boca vai começar a digestão química, porque as enzimas existentes na saliva, certo? Que é a pitialina ou amilase salivar, começa a fazer a digestão do amido, que é o carboidrato encontrado no arroz, ok? Macarrão, derivados do trigo, pão, bolacha, a massa da pizza, etc. e tal. Portanto, todos esses alimentos contêm amido, que é um tipo de carboidrato. Então essa enzima começa a digestão do amido já na boca, ok? Aí nós temos, então, a digestão mecânica, como eu acabei de dizer, certo? Na digestão mecânica, os processos físicos ou mecânicos são ações físicas e de fragmentação do alimento em pedaços menores, sem alteração das suas moléculas. Então, tritura em moléculas menores, mas a composição química da substância é a mesma. Por quê? Ocorreu apenas uma transformação física, moléculas maiores em moléculas menores. E temos a digestão química. Na digestão química, as enzimas atingem os nutrientes com moléculas grandes e quebram-nas em moléculas menores, suficientemente pequenas para serem absorvidas pelo organismo. Então o que acontece? Lá na boca, ok? Ocorreu a digestão mecânica, transformando as partículas dos alimentos em partículas menores. A enzima, a amilase salivar ou pitialina existente na saliva, começa a digestão química, transformando a composição química, essas moléculas que são grandes, em moléculas menores. Por exemplo, o amido, ok, que é uma molécula grande, ele é transformado em moléculas de glicose para ocorrer a absorção do nosso organismo. Então, o alimento foi transformado em partículas menores, digestão mecânica. As moléculas de amido foram quebradas em moléculas menores, em outro tipo de açúcar, em outro tipo de carboidrato, é uma digestão química, ok? E a partir da deglutição, no estômago e intestino delgado, ocorrem outras digestões químicas, certo? Então temos aí as glândulas salivares. Portanto, nós temos 3 tipos de glândulas salivares na boca, que são as glândulas parótidas, a submandibular e a sublingual, ok? Então aqui lá no fundo da garganta nós temos aí as glândulas parótidas, que vão produzir a saliva. E aqui abaixo do, próximo aqui ao maxilar, certo? Nós temos a submandibular. E aí abaixo da língua nós temos aí as glândulas sublingual. Portanto, essas glândulas elas produzem a saliva, certo? E qual é a composição da saliva? Aí nós temos, a saliva é uma secreção aquosa transparente, certo? Secretada pelas glândulas salivares diretamente na cavidade bucal. Sua maior parte, cerca de 99%, é constituído por água e cerca de 1% composto por proteínas, pitialina, lacforrina, lisozima, gustina, imunoglobulinas, etc. E íons de cálcio e ferro. Portanto, essas enzimas, ok, vão fazer a digestão dos carboidratos, ou começam a digestão dos carboidratos lá na boca, certo? Espero que gostem, deixe o seu like, acione o sininho, ok? Se inscrevam no canal
e até uma próxima.